Jair Bolsonaro participa da 12ª cúpula de líderes do BRICS. Hemocentro de São Paulo enfrenta situação crítica, com estoque de sangue em baixa. E você vai ver também. França desaloja mais de 2.000 imigrantes de acampamento. Missão da NASA e da SpaceX é concluída com sucesso. O Pix, que é o novo meio de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central, começa a valer. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde para você que acompanha o Jornal Toda Hora. Uma boa tarde para você. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E a gente abre essa edição falando do presidente Jair Bolsonaro, que afirmou agora há pouco que vai revelar quais são os países que importam madeira extraída de forma ilegal da Amazônia brasileira. Ele participou por meio de uma videoconferência da 12ª Cúpula de Líderes do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Durante discurso no evento virtual organizado pela Rússia, o presidente brasileiro lembrou dos ataques que o país sofre em relação às queimadas e ao desmatamento na região amazônica. Bolsonaro prometeu divulgar a lista de países que criticam o Brasil pelo desmatamento, mas que compram madeira ilegal. Que a nossa Polícia Federal desenvolveu um método usando isótopo estável, tipo DNA, para permitir a localização da origem de madeira apreendida. Não apenas apreendida, mas o que é mais importante, a exportá-la também. Então estaremos revelando nos próximos dias países que têm importado madeira extraída de forma ilegal da Amazônia. O presidente acredita que após essa divulgação, a prática ilegal deve diminuir na região. Bolsonaro também falou que seu governo agiu para lidar com as crises de saúde e econômica provocadas pela pandemia e que o Brasil trabalha por uma vacina segura e eficaz contra a Covid-19. O presidente citou a atuação da Organização Mundial da Saúde na luta contra o novo coronavírus. Desde o início, também critiquei a politização do vírus e o pretenso monopólio do conhecimento por parte da OMS, Organização Mundial da Saúde, que necessita urgentemente, sim, de reformas. O presidente também apontou a necessidade de mudanças na Organização Mundial do Comércio. Para termos uma comunidade internacional verdadeiramente integrada e ativa, precisamos reformar as entidades internacionais, a exemplo da OMS e da OMC. A reforma da OMC é fundamental para a retomada do crescimento econômico global. É necessário prestigiar propostas de redução dos subsídios para bens agrícolas, com a mesma ênfase com que alguns países buscam promover o comércio de bens industriais. Agora uma atualização do Amapá, que sofre com a falta de energia elétrica há 15 dias. Hoje o estado recebeu balsas com geradores que devem garantir o retorno provisório de 100% da energia no estado. E a capacidade de geração de energia vai aumentar na medida que cada gerador for entrando em operação. Os cerca de 40 geradores termoelétricos estavam sendo muito esperados no Amapá, já que devem permitir restabelecer toda a energia para o estado à medida que forem sendo colocados em funcionamento. As balsas com os equipamentos vindos de Manaus chegaram pelo Rio Amazonas. Movidos a combustível, os geradores devem ser instalados em subestações de Macapá e Santana e prometem atingir 100% da capacidade de fornecimento de energia ao estado. Os amapaenses sofrem há 15 dias com um apagão que limita o fornecimento em 13 dos 16 municípios. E a solução, que é provisória, vai garantir o abastecimento com segurança e reserva de energia necessária até a instalação de um segundo transformador na subestação que pegou fogo em Macapá e causou o apagão. O transformador, que pesa cerca de 100 toneladas, começou a ser transportado de Laranjal do Jari, no sul do estado, numa operação logística que envolve balsas e caminhões. A montagem deste equipamento está prevista para esta semana. Segundo a Companhia de Eletricidade do Amapá, a previsão é que o fornecimento total de energia deva ser normalizado só em 26 de novembro. Mas o prazo ainda depende de planejamento do Ministério de Minas e Energia. Os militares das Forças Armadas estão apoiando a população no Amapá afetada pela queda de energia. Eles tentam ajudar a população em diversas frentes. Os militares levaram água e toneladas de alimentos aos moradores que, além de serem prejudicados com a pandemia da Covid-19,
convivem com a falta de energia elétrica no estado desde o dia 3 de novembro. Os militares da área da saúde também ajudam desinfetando ambientes e distribuindo remédios, além de oferecer atendimentos em diversas especialidades médicas. Esses atendimentos estão acontecendo desde o último dia 11. A Polícia Federal realizou uma operação com o objetivo de apurar supostos crimes de corrupção praticados na OAB de São Paulo. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão na capital e em Guarulhos. A investigação teve início após a denúncia de um advogado em setembro deste ano. Ele disse ter sido vítima de um golpe envolvendo um empresário e outros 2 colegas também advogados. A operação batizada de Biltre tem o objetivo de apurar crimes de corrupção praticados na seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Segundo a polícia, o grupo teria pedido propina no valor de R$250 mil, com o objetivo de atuar junto ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB para encerrar e tirar de pauta os processos disciplinares em tramitação naquele tribunal. Os investigados podem responder pelos crimes de corrupção passiva, associação e organização criminosa. Agora vamos falar sobre os números do coronavírus. O Brasil registrou mais de 13.300 infectados pela Covid-19 em 24 horas. Em 2 semanas, a curva da média de casos subiu quase 40%. O Brasil confirmou mais 216 mortes por Covid-19 de um dia para o outro. E com isso, o total subiu para 166.014 vítimas da doença, desde o início da pandemia. Também houve um acréscimo de 13.371 casos em 24 horas, chegando a 5.322.000 casos da doença. Pelo gráfico da média móvel de mortes em 7 dias, a variação voltou a registrar alta, com 484 vítimas diárias. E a média móvel de casos também subiu nesse período e chegou a 28.776 novas confirmações por dia. Na comparação com 2 semanas atrás, a curva de casos aumentou 39,5%. Pelo mapa, podemos ver como a situação da pandemia evoluiu por estados. E em 14 dias, é possível ver que 17 unidades da federação registraram alta. Acre, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Outros 6 estados não tiveram grandes variações e registram estabilidade: Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba e Rio de Janeiro. E somente 4 apresentam queda: Alagoas, Amazonas, Piauí e Sergipe. Agora um balanço dos números do coronavírus no mundo todo. Mais de 55.335.000 pessoas já foram contaminadas. 1.331.000 morreram. O levantamento é da Universidade Johns Hopkins. Mas a boa notícia é que o número de recuperados passa de 38 milhões. Apesar do avanço nas vacinas, a Organização Mundial da Saúde diz que não é hora de relaxar no combate ao coronavírus. O diretor-geral da OMS disse que as notícias sobre possíveis vacinas são positivas, mas os casos seguem subindo em vários países do mundo. E agora uma notícia preocupante. No dia 25 de novembro, será comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Mas esse ano não há muitos motivos para comemorar essa data por causa da pandemia do coronavírus. Os estoques de sangue estão muito reduzidos. No Hemocentro de São Paulo, a quantidade de sangue está 30% abaixo do necessário. O serviço, que atende mais de 100 hospitais e unidades de saúde da Grande São Paulo, precisa de doadores com urgência. Veja na reportagem. Na sala de doações, as cadeiras estão vazias. Desde o início da pandemia, pouca gente tem comparecido aqui para doar sangue. Só mesmo quem sabe a importância desse gesto, como a dona Vera. Ela conta que há 10 anos o pai ficou internado e precisou de sangue. Desde então, se tornou uma doadora. Ele chegava a tomar 2, 3 bolsas de sangue por dia. Então eu sei como é difícil conseguir. E eu acho que independente se existe problema ou não na família, eu acho que deve doar. E o reflexo desse baixo movimento é que os estoques de sangue do Hemocentro de São Paulo estão em estado crítico.
O local, que abastece mais de 100 hospitais e unidades de saúde da Grande São Paulo, conta apenas com 30% da quantidade necessária. O tipo AB positivo é o único que está com estoque estável. O AB negativo e o A positivo estão em alerta. Mas o A negativo, o O positivo, o O negativo, o B positivo e o B negativo estão em estado crítico. Essa queda no movimento de doadores vem sendo observada nos últimos 2 anos, mas se intensificou agora com a pandemia. Isso porque muita gente ficou com receio de sair de casa e até frequentar ambientes hospitalares. Mas no início do isolamento social, os baixos estoques, de certa forma, eram compensados porque muitas cirurgias deixaram de ser realizadas. Mas agora esses procedimentos estão sendo retomados, o que vai exigir mais sangue. Por isso, a direção do Hemocentro faz um apelo. Estamos muito necessitados, então que por favor venham quem puder doar. Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 quilos. A pessoa também tem que dormir pelo menos 6 horas e não comer alimentos gordurosos antes da doação. A direção do Hemocentro ressalta que todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 foram adotados. Desde março nós começamos com agendamento online para tentar atender de uma maneira mais rápida as pessoas e para evitar aglomeração, né? Além disso, todas aquelas outras medidas, o uso de máscara por todos, o uso de álcool gel, enfim, são essas medidas que foram tomadas para a gente aumentar ao máximo a segurança do processo. E enquanto muita gente está com medo, o Alisson resolveu doar pela primeira vez. A preocupação dele não era nem a pandemia, era a picada da agulha. Mas nem isso foi tão ruim como ele imaginava. Todo mundo fala que a agulha é grande, né? Mas foi super tranquila. A enfermeira aqui colocou que eu nem senti. E a maior recompensa é saber que vai ajudar outras pessoas. Eu estou feliz, né? Que eu sei que eu vou ajudar alguma pessoa aí que está precisando, principalmente em São Paulo, que a gente vê que tem vários acidentes, várias pessoas internadas. É um sentimento de que eu estou fazendo a diferença. É isso aí, gente, tem que doar sangue. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e você vai ver no próximo bloco. Já começou a valer o Pix, o novo meio de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central. Nós voltamos já. Estamos de volta com notícia internacional, agora 1h19. A polícia francesa desalojou nesta terça-feira mais de 2.000 imigrantes que viviam em barracas no subúrbio ao norte de Paris. O grupo foi transferido para ginásios e abrigos nas proximidades da capital. O acampamento improvisado próximo ao Stade de France surgiu em agosto e desde então não parava de crescer. De acordo com o chefe da polícia, Didier Lament, o objetivo da operação é garantir um refúgio às pessoas em situação regular. E as que estão em situação irregular não devem permanecer no território. Antes da transferência, todos os migrantes serão submetidos a exames de Covid-19. As pessoas com resultados positivos serão isoladas e as demais serão levadas imediatamente para abrigos. O acampamento insalubre com centenas de barracas era integrado, em sua maioria, por homens, principalmente afegãos, sudaneses, etíopes e somalis. Muitos passaram por outros acampamentos instalados na periferia de Paris, sucessivamente desmantelados, mas que são novamente criados em áreas mais afastadas. Várias ONGs denunciam um ciclo de destruição sem fim. O acampamento do Stade de France é um dos muitos que surgiram nas ruas de Paris e seus subúrbios desde o início da crise migratória em 2015. Muitos migrantes que integram os acampamentos insalubres fogem da guerra ou da pobreza. A missão da NASA e da SpaceX foi cumprida com sucesso. Os 4 astronautas foram recebidos com empolgação na Estação Espacial Internacional. O sucesso da viagem é uma vitória para a NASA, depois de 9 anos de dependência da Rússia para viagens à ISS.
Este voo operacional dá continuidade à bem-sucedida missão de demonstração realizada de maio a agosto, na qual 2 astronautas americanos foram transportados pela SpaceX e retornaram à Terra de forma segura. A empresa tem outros 2 voos tripulados programados em 2021 para a NASA e 4 missões de reabastecimento da ISS nos próximos 15 meses. Tanto o presidente americano Donald Trump quanto o presidente eleito Joe Biden elogiaram a NASA e a SpaceX. A cápsula Dragon é o segundo dispositivo capaz de chegar à ISS, ao lado da Soyuz, da Rússia, que desde 2011 transportou todos os visitantes da estação, depois que os Estados Unidos interromperam os voos tripulados. Que bom que a missão deu certo, né? E o subdiretor da Agência de Assuntos de Hong Kong e Macau declarou que é necessária uma reforma da justiça do território autônomo. Um alto funcionário do regime chinês se uniu aos pedidos de reforma da justiça de Hong Kong, o que sugere que Pequim deseja reforçar o controle sobre um sistema judicial teoricamente independente. O território autônomo construiu a prosperidade graças ao acervo de leis herdado da coroa britânica e amplamente reconhecido internacionalmente pela transparência, que contrasta com a justiça opaca e politizada da China continental. A ex-colônia britânica foi cenário em 2019 de uma ampla mobilização para pedir reformas democráticas, respondida com uma grande repressão a qualquer forma de dissidência e um forte controle da cidade. Um alto representante do governo chinês afirmou que chegou o momento de revisar o funcionamento do sistema judicial em Hong Kong. As declarações foram dadas pelo subdiretor da Agência de Assuntos de Hong Kong e Macau, que disse que os sistemas judiciais devem ser atualizados e reformados constantemente. E para encerrar a edição desta terça-feira, já começou a valer o Pix, que é o novo meio de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central. Durante a fase de testes realizada entre 3 de novembro até ontem, as transações pelo Pix somaram 780 milhões de reais. O Pix é um novo sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central para baixar custos e tornar os pagamentos mais rápidos. Agora, as transferências bancárias levarão apenas alguns segundos. Suas compras, transferências, de alguma forma serão mais fáceis de fazer, porque serão rápidas e imediatas, e também outras vantagens relacionadas a custos, porque hoje as transferências TED, DOC, no geral, os bancos cobram, e via Pix, além de ser mais rápido, não vai ter esse custo para o usuário. O novo sistema de pagamentos já começou com 71 milhões de cadastros, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Com o Pix, o Banco Central promete transações muito mais rápidas que estarão disponíveis todos os dias da semana, durante 24 horas, inclusive nos feriados. O Pix não vai impactar apenas as pessoas físicas, como também beneficiar as empresas que se cadastrarem. Os lojistas devem ganhar mais agilidade, seja nas compras realizadas com transferências bancárias ou em compras feitas pelo cartão de débito, por exemplo. Hoje o lojista paga no cartão de débito, você entra numa loja, faz uma compra e pede para passar no débito. O dinheiro sai da sua conta e vai para a conta do fornecedor, do lojista, no dia seguinte. Quer dizer, saiu da sua conta e sai na hora. Na hora que você passa o cartão de débito, se você entrar no seu extrato, você vê que o dinheiro já saiu da sua conta. Só que ele demora 24 horas, até 24 horas, para cair na conta do lojista. E, além disso, o lojista paga uma taxa de cartão de crédito que pode ser até de 4%. Dependendo da negociação, o lojista paga até 4% para ter acesso ao dinheiro que saiu da sua conta e em 24 horas vai estar na conta dele. Agora você imagina, a Selic está 2% ao ano. Como é que você paga até 4% para fazer uma transferência do seu dinheiro que está na sua conta para a conta do lojista? Mas, como toda novidade gera dúvida, muitos empresários ainda não sabem exatamente como o Pix vai funcionar na prática. Como esse comerciante, por exemplo, que vende tanto no atacado quanto no varejo e não sabe se a ferramenta vai se aplicar nesses dois canais de vendas. A gente está entendendo que pro atacado, que é um canal de vendas que usa mais a TED e a DOC, vai ter um facilitador onde não vai ser cobrado taxa ou ela vai ser menor do que é hoje. Então, assim, para o consumidor final, a gente ainda não entendeu qual que é a grande jogada para a substituição do cartão de crédito ou débito. Até agora nenhum cliente que veio aqui pediu para usar o Pix. O Banco Central esclarece que, assim como as pessoas físicas, os lojistas só têm a ganhar com essa nova ferramenta. Você colocar uma tubulação comum
para o pagamento no varejo, de modo que você faça um desenvolvimento só, que valha para qualquer banco, é garantir que a regra seja pró-competitiva. A gente espera, e o mercado, a competição, esse mecanismo fascinante de criação de valor, que acesso ao insumo barato mais competição vai fazer com que os serviços sejam baratos e de qualidade. Ainda de acordo com o Banco Central, o Pix não para por aí. Outros serviços devem ser implantados já no próximo ano. O Pix deverá permitir saques em lojas e supermercados. Então o cashback vai ser muito importante, primeiro porque ele facilita, depois ele diminui o custo. A gente vai ter desenvolvimentos futuros do Pix que nós não sabemos hoje, que vai depender muito da demanda das pessoas. A tecnologia é uma evolução digital que vai se moldando. Ao longo do tempo a gente vai pode entender que existe demanda por um serviço A ou B, ou uma funcionalidade diferente, que vai atender uma classe diferente, que vai incluir mais pessoas ainda no sistema, e a gente vai agir, obviamente, na forma mais rápida possível, com toda a segurança, para atender essa demanda. Para evitar golpes, o Banco Central recomenda que o usuário realize o cadastramento de chaves apenas por meio das plataformas das instituições e realizem as operações por meio delas. Hoje, em evento na Febraban, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o primeiro dia de operações do Pix foi um sucesso. Segundo dados do Banco Central, só ontem foram realizadas mais de 1 milhão de transações. E olha, antes de encerrar essa edição, uma informação de última hora. 3 pessoas morreram após parte de uma falésia desabar no início desta tarde na Praia de Pipa, que é um dos principais destinos turísticos do Rio Grande do Norte. Segundo a Polícia Militar, as vítimas são um homem, uma mulher e uma criança de idade ainda não conhecida, todos da mesma família. Mais informações sobre esse assunto você confere nos próximos telejornais. Não temos mais tempo, mas se você quiser rever essa e todas as nossas reportagens completas, já sabe, acesse o nosso canal no YouTube. Essa edição fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Obrigada pela companhia e até amanhã.